contribuição do setor de seguros para o clima. Palestrantes: Christian Pierotti, presidente do Grupo de Trabalho de Riscos Climáticos da GFIA. Paulo Manuel Protásio, Associação Comercial do Rio de Janeiro. Sérgio Besserman Viana, economista e ecologista, professor da PUC-Rio e presidente do Instituto Jardim Botânico. Tomás Carmona, superintendente de sustentabilidade da Sul-América. Moderadora, Sônia Araripe, diretora e editora da Plurale. O enfrentamento da pandemia de Covid-19 tornou mais evidente a importância de considerarmos a sustentabilidade dos negócios no contexto de médio e longo prazo e de nos prepararmos para outro fenômeno com potencial catastrófico ainda maior e que se agrava a cada ano, o aquecimento global. Seguradoras e resseguradoras possuem papel crucial no combate às mudanças climáticas, não apenas por suas decisões de investimentos, mas também por suas ações de subscrição, que integram progressivamente o impacto dos riscos associados ao clima. Nesta conversa com Christian Pierotti, Paulo Manuel Protásio, Sérgio Besserman Viana e Tomás Carmona, vamos abordar a contribuição do setor de seguros para o enfrentamento das mudanças climáticas e da redução da pegada de carbono. E ainda, como o engajamento setorial é extremamente importante para a mobilização de demais segmentos da indústria. Com vocês, contribuição do setor de seguros para o clima. Boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a jornalista Sônia Araripe, editora de Plurale e com uma longa experiência na área de seguros e sustentabilidade. É uma honra participar da Conseguro. E num diálogo tão relevante, né, sobre clima, sobre sustentabilidade, nessa hora, né? Vivemos hoje a urgência do presente. Nunca a questão do clima foi tão dramática e urgente. Recente relatório do painel intergovernamental da ONU, o IPCC, alertou que 2021 seria, como está se confirmando, um ano de eventos climáticos extremos. Como vimos, as ondas de calor e focos de incêndios nos Estados Unidos e Canadá e as inundações no verão europeu. Na divulgação do relatório, a diretora executiva adjunta do Programa das Nações Unidas para a ONU, PNUMA, Joyce Msuya, alertou: o clima extremo já é o novo normal. 2021 pode marcar o início da era da ação. Não é tarde demais, mas precisamos recuperar o tempo perdido. O setor de seguros tem mostrado papel estratégico no gerenciamento de risco climático, mas também como grandes investidores. No Brasil, a carteira de investimentos do setor como um todo é da ordem de 1,23 trilhão. Eu falei trilhão, é isso mesmo. A agenda ESG, ou ISG, como alguns preferem, passou a fazer parte da agenda do mercado há anos e avançou com o plano de regulação da SUSEP. Crise e oportunidade. O Brasil tem a possibilidade de liderar essa mudança para a economia de baixo carbono, baseada no conceito da bioeconomia e da floresta em pé. Segundo informações da rede de especialistas Microinsurance Network, imprevistos, entre aspas, como eventos catastróficos decorrentes de mudanças climáticas, passarão a ser cada vez mais frequentes nos próximos anos, com impactos financeiros severos em países emergentes e crítico para a população economicamente vulneráveis nesses países. E como vimos recentemente na Europa, como na Bélgica e Alemanha, também países desenvolvidos podem ser dramaticamente atingidos por catástrofes climáticas. Para falar desses temas, trouxemos hoje um time de especialistas. Vocês vão ficar encantados. Lembrando que temos uma abordagem inicial do cenário por cada painelista e, na seguida, uma roda de diálogo. Participe você também, mande para nós a sua pergunta. Bom, primeiro convidado, um orgulho, uma honra, nós temos o senhor, nosso amigo Christian Pierotti.
Por favor, Christian, bonsoir. Muito obrigado, Sônia. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui falando para vocês. Foi muito gentil da sua parte pensar no meu nome para representar aqui. Eu sou o presidente do grupo de trabalho da Federação Global de Seguro, e essa federação tem 48 membros e representa 59% do mundo, então somos uma organização bastante significativa em termos de representatividade. Mas eu gostaria de dizer por que estamos aqui. Estamos aqui para falar sobre o assunto provavelmente mais importante para nós como empresa de seguro, mas também para a humanidade, porque o nosso futuro depende desse risco climático. Você falou, Sônia, que esse risco climático não diz respeito aos mercados emergentes, não diz respeito aos mercados em desenvolvimento, pode afetar a todos a qualquer momento. Nós já vimos isso. Nós já vimos que eventos climáticos extremos aumentaram em todo o mundo. Então, é muito importante que nós hajamos o mais rápido possível para mitigar essas questões. Eu sou presidente de políticas públicas da Federação Global de Seguros. E para que vocês não se confundam sobre qual é o meu papel na GFIA e o meu papel na Associação Francesa, é que todos os meus comentários devem ser atribuídos à minha pessoa e não a essas organizações. Sônia, você falou, a Alemanha passou pela maior perda humana e a maior perda em termos de infraestrutura desde a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando aqui de 30 bilhões em perdas. Nós também temos na Bélgica, na fronteira com a Alsácia, também houve perdas de 3 bilhões de francos. Então, nós temos eventos de inundação, mas também temos outros tipos de evento que podem ser atribuídos ao clima e às mudanças climáticas. Com isso, eu gostaria de fechar a minha apresentação, a minha introdução, dizendo que nós temos um papel chave no setor de seguro. Nós investimos muito dinheiro e na Europa, o maior setor é o de seguros, mas também nós protegemos, e eu acho que isso é muito importante, proteger os indivíduos, nós protegemos também empresas, e isso é muito importante, é necessário que seja feito, porque precisamos proteger as nossas economias. Então, esse papel que a nossa indústria, o nosso setor tem é muito importante, é chave. Então, podemos discutir e eu estou aberto a quaisquer perguntas que vocês podem ter e também a discussão com os meus colegas. Como GFIA, nós temos 3 objetivos principais. Nós precisamos promover o que a indústria está fazendo, nós queremos aprofundar o diálogo com os supervisores em todo o mundo. E temos aqui pessoas, temos o prazer de ter algumas dessas pessoas aqui no painel. Queremos também, que é muito importante, na verdade, que é um grande desafio, que é aprender uns com os outros. Isso é muito importante. Então, nesse contexto, a nossa Federação Global de Associações de Seguro organiza então webinários e gostaríamos de tirar proveito, na verdade, desse impulso para fazer todos os esforços possíveis para que possamos envolver a nossa indústria. Muito obrigada. Eu passo a palavra de volta, então, à Sônia. Thank you so much, Christian. Sem dúvida, eu acho que é no diálogo, né? Eu estou tentando aqui fazer um pouco esse papel como jornalista, no meio de especialista. Para mim, realmente é um privilégio, todos os amigos, fontes de tantos anos.
O Sérgio Besserman Viana vem agora também colocar seu ponto de vista como economista, como ecologista e coordenador estratégico aí, do Climate Reality Project no Brasil e de tantas outras. Nossa, se fosse ler aqui também. Ainda bem que a gente já teve a apresentação inicial. Sérgio, por favor. Muito obrigado, Sônia. Uma honra estar aqui num painel com essa excelência, ao lado de companheiros de luta, podemos dizer. Vou concentrar o tempo da minha fala em 2 pontos. O primeiro é que o que nós estamos assistindo, essa ciência que não é do último relatório do IPCC. O último relatório aumentou muito a acurácia dos modelos climáticos, especialmente, e, portanto, também a probabilidade, claro, mais dinheiro para pesquisa, ferramentas tecnológicas que evoluem num ritmo mais veloz do que o dos nossos celulares. Mas é o mesmo conhecimento que já é mais robusto do que qualquer coisa que qualquer economista tenha dito sobre qualquer assunto em qualquer época há pelo menos 20 e poucos anos. São ciências duras, física, química, ciências da Terra, enquanto as nossas, a economia e outras ciências sociais, são ciências moras. O conhecimento já existia, o conhecimento já indicava uma gestão de risco baseada no princípio da precaução. O que ocorreu da Rio 92, da Eco 92 para cá, foram muitas coisas, mas na margem, completamente na margem. O sentido do movimento da economia global continuou basicamente fóssil. É preciso demonstrá-lo. Metade dos gases de efeito estufa na atmosfera foram emitidos nos últimos 30 anos, quando tinha todo esse conhecimento. E crescendo, não diminuindo. Crescendo de per capita. É possível usar um argumento financeiro. Vamos chegar à COP26, agora em Glasgow, e os 100 bilhões de dólares decididos na Conferência das Partes de Paris, que possam ter, tirei menos, não é o mais importante, porque as emissões são muito concentradas nos grandes e ricos, mas principalmente para, não diria adaptarem-se, mas se protegerem com o máximo possível de adaptação aos impactos das mudanças climáticas. Vamos chegar na COP26 agora em Glasgow, agora, de um mês e pouquinho, sem notícia dos 100 bilhões. Quer dizer, com notícia, mas longe dos 100 bilhões de dólares ano, esse será um dos temas importantes a serem discutidos. Em contrapartida, no mundo gasta-se 500 bilhões de dólares, 5 vezes mais, de dinheiro de todos os contribuintes, o nosso, por exemplo, para distorcer os preços da economia de mercado global, de modo que o aquecimento global aconteça mais rápido, através de subsídios diretos aos fósseis. Incluindo os subsídios indiretos, nós iríamos para $1 trilhão para distorcer os preços da economia de mercado, em favor de uma externalidade negativa, em favor do aquecimento global. Então, nós ainda não estamos no rumo do enfrentamento. E como nos atrasamos demais, os outros 2 pontos que eu gostaria de mencionar, tudo que estamos assistindo, e isso é ciência muito robusta, é a pontinha do iceberg. É uma imagem adequada, porque eles farão parte do cenário, mas tudo que nós já estamos vivendo, inclusive um pouco antes do que os relatórios de estado das artes da ciência, do IPCC e dezenas de outros, antecipadamente, o que era de se esperar, porque a ciência, a boa ciência, deve ser sempre conservadora e só falar com muita segurança. Tudo isso que estamos já assistindo é o início da subida de uma longa escada já inevitável, mesmo que a gente atinja êxito
em aumentar a temperatura média do planeta até o final do século em 2 graus Celsius, que é a nossa meta. Mesmo nesse cenário otimista, no qual estamos atrasados e é muito difícil, o que estamos assistindo em termos de impactos é apenas o iniciozinho daquilo que já está contratado, é o início da performance desse contrato, que já não é mais possível evitar. Então, a reforçar as palavras do professor Christian que me antecedeu. E, finalmente, eu gostaria de me concentrar sobre o fato de que, por estarmos atrasados, por não termos iniciado a redução das emissões até agora, o ritmo em que a velocidade, a segunda derivada da curva de redução das emissões, é enorme. E, portanto, aos riscos de impactos das mudanças climáticas diretos, inclui-se, e para as seguradoras é certamente um problema, uma questão a ser muito bem estudada, bancos centrais do mundo inteiro mal iniciaram a pensar no tema, mas como a velocidade da redução das emissões terá de ser extremamente acelerada, para termos uma chance de 50% de 1,5 grau e alguma chance um pouco maior de 2 graus Celsius de aumento da temperatura, a redução é a seguinte: as emissões devem se reduzir a metade do que são hoje até 2030, sendo que já está contratado que continuarão aumentando em 2022 e 2023. Isso é muito impressionante. E a partir daí, até 2050, 20 anos, o horizonte das seguradoras, o horizonte temporal, é o mais apropriado no sistema financeiro a pensar nisso. Em apenas 20 anos, em seguida, elas deverão ser zeradas em termos líquidos. Essa velocidade é espantosa. E o mercado tem o hábito saudável de tentar precificar por antecipação. Para ficar dentro do meu tempo, então, 2 consequências dessa questão. A velocidade necessária para que a gente cumpra as metas do Acordo de Paris, o que é imperativo. O custo de não fazê-lo é gigantescamente maior. Quais são as 2 consequências? A primeira, além dos riscos de impacto climático, os riscos de transição, ou seja, de conseguir acompanhar essa velocidade que é a mais acelerada transformação, não apenas tecnológica, mas de, digamos, engenharia social, a vida nas cidades, o que é objeto de desejo de consumo, o Zeitgeist, o espírito da época, tudo. A mais acelerada de toda a história da humanidade. O mercado antecipa a precificação quando percebe. Então, aqui se colocam 2 questões. Uma, empresas que forem percebidas como incapazes de acompanhar a transição nesta velocidade extraordinária correm um severo risco de perda de valor, às vezes abrupto, da noite para o dia. E essa empresa não vai fazer a transição para o baixo carbono. Problema. Segunda consequência, além dessa percepção. Ativos financeiros hoje são valorados aos preços de hoje. Preços da economia fóssil. 2, só como exemplo, mas vale para muitos outros setores, claro que esse é o mais pesado, 2/3 das reservas de petróleo e gás natural, carvão muito mais, 2/3 das conhecidas, não aquela conta que inclui a descoberta, a taxa de descoberta anual, que antigamente era melhor, mas não é mais,
2/3 do que já está aí descoberto e já está aí no valor dos ativos financeiros e do valor dos investimentos dos investidores, nunca poderão ser usados se nós queremos ter alguma chance de 2 graus Celsius. Portanto, elas não têm valor. No entanto, estão no balanço das empresas e estão no portfólio dos nossos investimentos. Como lidar com essa situação? Então, deixando problemas dessa natureza e tendo a certeza que o setor de seguro será um dos think tanks, um dos pensadores de como regular e como atravessar essa situação, que, em outras palavras, pode ser resumida da seguinte forma: não tem mais aterrissagem suave possível. Não tem mais phasing out. Se é que a gente quer fazer 2 graus Celsius. Não é mais possível. Então, como lidar com esta situação será um dos grandes desafios dos próximos anos. Muito obrigado por estar num painel dessa excelência e por novamente poder colaborar com a Conseguro e a Confederação Nacional de Seguros. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Sem dúvida, desafios imensos, resultado aí do que a gente viu, né, ao longo dos anos. O nosso próximo painelista também é conceituadíssimo, Tomás Carmona, ele é superintendente de sustentabilidade da Sul América, mas ele aqui também participa por sua atuação no IBGC, na iniciativa de princípio de sustentabilidade da ONU, na Comissão de Sustentabilidade da CNSEG. É um grande expert realmente no assunto. Por favor, Tomás. Obrigado, Sônia. As falas do Sérgio e do Christian já trazem aí todo o cenário e o desafio. É importante, então, trazer aqui como é que o setor segurador vem se organizando para responder a esse desafio, que é crescente e que precisa, sim, de uma aceleração cada vez mais. A gente pode trazer aqui um pouco do histórico mais recente, a partir da Rio+20, em 2012, quando foi lançada essa iniciativa dos Princípios para a Sustentabilidade em Seguros, o PSI, ou PSI em inglês, e essa é uma iniciativa que demonstra a convergência das seguradoras e também das federações e mais à frente dos reguladores para discutir a sustentabilidade dentro da lógica de seguros em todas as suas diferentes linhas de negócio. Obviamente que tem todo o aspecto de investidor institucional, que já foi também colocado aqui, e ele é super importante, ele é uma contribuição direta com relação ao aumento ou à diminuição dos impactos. Então, essa parte do investimento institucional, ela não pode ser deixada de lado, muito pelo contrário. Mas olhando para as linhas de negócios de seguros, o PSI ele iniciou muito focado na questão dos seguros de P&C, né, Property and Casualties, tanto nas personal lines quanto nas commercial lines, e mais recentemente ele vem tratando também da questão de vida e saúde, né, o Life and Health, olhando também os aspectos, principalmente dos impactos que as mudanças climáticas podem trazer para os segurados. Acho que o que está de fundo de toda essa discussão é o gap de proteção das sociedades, né, o quanto esse gap de proteção precisa ser diminuído nas sociedades mais evoluídas e também nas sociedades mais vulneráveis, e também o que está de fundo nessa questão, além do gap de proteção, com todo esse cenário, com toda essa evolução, que atividades começam a até não ser mais passíveis de serem seguradas, né? E esse risco existe. Então, o risco vem se materializando, o risco das mudanças climáticas, obviamente que em diferentes intensidades nas diferentes regiões do planeta,
Então, o Brasil tem as suas características, a América do Sul, a América Latina tem a sua exposição de uma forma que é um pouco diferente das exposições de outros continentes e de outros países, mas o risco vem se materializando e a gente ainda está numa tendência de que ele vai se materializar ainda mais, e a discussão dentro das seguradoras e das resseguradoras, que também é super importante, né? As resseguradoras têm um olhar muito forte em cima dessas questões, porque elas também estão aí por trás, né, da questão da cobertura dos sinistros, né, e eles têm aumentado, né, e isso então está fazendo com que haja uma convergência, né. Olhando para o Brasil especificamente, a CNSEG ela se engajou no PSI desde o princípio, e através da CNSEG o Brasil ainda é hoje o país que mais tem seguradoras signatárias do PSI. A CNSEG fez todo esse engajamento, junto, obviamente, da sua comissão de sustentabilidade, que agora se chama Comissão de Integração ASG, e a CNSEG teve um papel super importante também para aproximar o PSI da SUSEP, né, e também há um potencial de aproximação com a ANS. Então, essa questão da convergência dos reguladores também é algo que vem contribuindo bastante para essa agenda. E a CNSEG vem assumindo compromissos, vem reportando anualmente as evoluções, e, obviamente, as seguradoras também têm criado e evoluído com as suas agendas de integração da sustentabilidade nos seus diferentes aspectos ambientais, sociais, de governança, na lógica de seus próprios negócios e na sua cultura. Eu paro por aqui, só como uma fala introdutória, e volto para você, Sônia. Obrigada, Tomás, obrigada. A gente conseguiu fazer aqui nesse painel uma junção de especialistas, cada um na sua área de atuação. E um grande orgulho também ter aqui, que eu posso dizer, meu amigo, uma das minhas primeiras fontes, ainda no tempo de jovem repórter, no tempo que ainda era jovem. Paulo Protásio representa a Associação Comercial do Rio de Janeiro, mas traz também um olhar privilegiado de alguém que acompanhou não só a trajetória da Rio+20, da Eco 92, quer dizer, começando na linha do tempo, eu comecei um pouco, mas da Eco 92, da Rio+20, Paulo, agora da Rio+30 no próximo ano, e também de Estocolmo, né, Paulo? E também de Estocolmo. Então, é um olhar realmente privilegiado, uma cabeça pensante, que traz a sustentabilidade conectada ao Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem tudo para ser sustentável. Paulo, uma honra. Obrigado, Sônia. A gente acaba revelando a nossa idade. O mais importante que eu posso te dizer desse fato é que o sistema de seguro brasileiro, ao fazer, inclusive, essa relação estruturada com o PSI, ela fez tomou um passo muito importante. A Declaração do Rio sobre a transparência do risco climático, na verdade, pela indústria seguradora brasileira, na altura de 2018, ela criou um asset, um ativo, para validar as participações brasileiras, com ênfase, inclusive, em relação ao risco de mudança climática. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem um player extraordinário na nossa pauta de ação. E esse é um papel que talvez poucas pessoas no mundo, instituições no mundo, poderão ter. Por que motivo? Até mesmo por conta do lugar, até mesmo por conta dessa realização que você pautou, da Rio+20, agora da Rio+30, ou seja, o Brasil tem a sua perspectiva em 22 de se mostrar ao mundo
com outro preparo, com uma outra linguagem, com uma outra estrutura e uma outra forma de relacionar o seu compromisso. O que é muito interessante, porque ele faz o bicentenário da sua independência. Então, essa união entre a Rio+30, com seus 30 anos, e essa sua realização permitiram que o governo do Estado criasse uma autoridade de desenvolvimento sustentável. E ela está de braços abertos para o setor seguro no Brasil inteiro a fazer aquilo que nós queremos, que na realidade é levar os propósitos e definir o papel do Estado no contexto das atividades correlatas em conjunto com as universidades, com as instituições do terceiro setor, com a representação, inclusive, empresarial, não só do setor de seguro e financeiro, mas também das atividades produtivas, de todas as formas, a representação também do terceiro setor como a sociedade. Então, eu consideraria, na verdade, esse momento da nossa reunião aqui, hoje, de uma forma muito mais de oportunidade do que de uma ação de lamentação, de perda de tempo, perda de espaço, que o Brasil, o mundo inteiro, realmente ganhou nesses últimos confusos anos que nós passamos desde o Acordo de Paris. O que eu vejo é que a gente tem que realmente ter uma oportunidade de fazer um compromisso de transformação. E esse compromisso de transformações, ele atinge todas as áreas, a área econômica, a área tecnológica, a educacional, a ambiental, a política e a social. Ou seja, não temos mais dúvida do que a gente pode ter pela frente. Existem características e conquistas normais, mas tem extraordinárias, e que são globais. Elas não são somente do nosso país. Por exemplo, no setor de construção. O setor de construção ele tem obrigação de estar ao lado das tecnologias no plano urbano. Ou seja, adotar essa ação é aquilo que o Sérgio falou, de indústrias que acabam perdendo o seu espaço e a capacidade de sobrevida. O que existe, na realidade, é que a tecnologia trouxe. Hoje não há perspectiva para alguma construção, seja ela de infraestrutura, de prédio, de hospital, ou que seja, está fora do processo do BIM. O Building Information Modeling, ele inclusive tem decreto congressional pelo próprio governo federal dizendo que as cidades, os centros urbanos devem perseguir somente aqueles projetos que venham a se apresentar dentro desse sistema. Ou seja, é obrigatório? É claro que é obrigatório. Não só por conta de que você está acompanhando resultados a nível do seu tempo, mas identificando realmente outras ações que podem ser de oportunidade de aplicação de recursos. Então, e um modelo de desenvolvimento que é compartilhado entre governo, setor privado, entre capital e trabalho, e assim por diante. Então, eu vejo com muito entusiasmo essa realização do Congresso. E mais ainda, eu até conversei com o Márcio sobre isso, eu acho que está na hora de a gente avaliar, capturar as melhores práticas de cada tipo de empreendimento realizado com os recursos da privatização, por exemplo, como um fator-chave, especialmente na composição do aumento da nossa competitividade e o desenvolvimento sustentável. O Ministério da Economia até tem secretarias dedicadas a isso. O próprio quadro do Ministério de Infraestrutura, idem. A tecnologia, idem. Ou seja, irmanar essas ações é fundamental. Até por conta do que o nosso locus aqui, o Brasil, através do Estado do Rio de Janeiro, realizou uma proeza, que é a privatização da SEDAI. Ela permite, e vai permitir ainda, a apresentação ao mundo de um projeto de grande significado. Ou seja, e agora? Durante esse período de 22, as obras podem ser iniciadas, os projetos podem ser ampliados. A própria prova de que o Brasil já tem as suas áreas metropolitanas definidas, São Paulo tem 5. O Rio de Janeiro criou a sua, tem 22 municípios. Essa estrutura, hoje,
tem ação própria, tem fundo. Ela viabilizou, inclusive, o passo da SEDAI. Ou seja, organizar, divulgar, implantar um portfólio de empreendimentos, negócios, oportunidades para atrair um fluxo de investimento é fundamental. E aqui posicionar o Brasil e todos os seus estados nesse contexto. Ou seja, não no contexto nosso, interno, mas internacional. Um destaque, inclusive, de um desenvolvimento sustentável, eu diria, pós-Covid. Ou seja, sofremos, continuamos a sofrer, temos muitas dúvidas, mas está na hora de a gente reagir. Então, essa ideia, eu acho que chegou para nós no momento certo, Ciraco. A reunião nossa do seguro realizada agora, nesses dias, ela, na verdade, vai tornar um momento que eu chamo de 200 mais 30, ou seja, 200 anos de independência, 30 anos da realização da Rio 92, a partir das suas regiões, uma busca de um novo mundo, como parte de um posicionamento que eu diria que é de uma rede orgânica mesmo, é uma coisa que tem clareza. E falando, inclusive, um pouco daquilo que foi dito pelo Tomás, na sua relação com o 20, em que já se fala também uma linguagem universal na relação com os objetivos do desenvolvimento sustentável, no papel do chamado ESG ou ASG, depende da forma como você queira falar, que é o ambiental, o social e a governança. Então, acho que esse é um mundo novo que nós estamos diante dele e nós não podemos deixar de passar de jeito nenhum essa oportunidade. Ou seja, a ordem, na realidade, de proceder esse panorama, e aqui se falou tanto o Christian como o Tomás e o Sérgio, é de que eu vou botar o pessoal da tradução in good governance we trust. We are going to be more and more a mainstream. The deliveries are becoming more measurable and we are looking for new values. Eu fiz isso em homenagem ao meu amigo Christian, porque ele está recebendo agora ao inverso a tradução do português. Então, eu posso dizer a vocês que é possível, 21 países nos últimos anos demonstraram que foram capazes de aumentar o PIB, mesmo ao mesmo tempo que diminuíram as emissões. Ou seja, não é uma expectativa de laboratório, é uma prova de operação. O quadro é grave, sim, mas há muita esperança ainda. Obrigado pela participação. Obrigada, Paulo, obrigada. Sem dúvida, a hora de agir, hora de reagir, são palavras que a gente precisa cada vez praticar mais, né? É um diálogo incrível, acho que ficam aqui gravadas lições, e a gente chega a uma fase do diálogo, né? Vamos tentar tomar... Mande para cá a sua pergunta. Você tem uma pergunta, quer ouvir aqui os nossos painelistas? Mande para cá. Se não der tempo agora, porque vocês sabem, é ao vivo, é live, então se não der tempo nesse momento, depois a gente encaminha para os painelistas e eles, com certeza, vão ter o prazer de responder. Eu queria começar, por favor, Christian, com você. Uma pergunta que eu como jornalista, tenho muita curiosidade. Por favor, eu gostaria de saber como é que o setor de seguros, uma área tão essencial e decisiva, de que forma que pode contribuir, né, a nível internacional para essas discussões climáticas. E gostaria também, por favor, que você falasse um pouco. Eu sei que você é belga, mora na França. De que forma o que aconteceu, né? O que se pode esperar? Ninguém acreditou quando viu aquelas imagens tristes, catastróficas, recentes de inundações na Bélgica e na Alemanha, né? Que iniciativas que eu acho que já estão sendo tomadas iniciativas pelas seguradoras? Eu queria, por gentileza, Christian.
Thank you, Sonia, for your question. And I mean, Muito obrigado, Sônia, pela sua pergunta. Eu acho que nós poderíamos passar alguns dias respondendo essa pergunta, porque é uma pergunta, na verdade, guarda-chuva. Sim, foram eventos terríveis na Bélgica e na Alemanha. Eu só vou listar rapidamente o que nós podemos fazer. Eu acho que a nossa indústria tem um papel-chave no aumento da conscientização, da construção da resiliência da sociedade. Como o Paulo, o Sérgio e o Tomás falaram, isso é enorme. E é algo que precisa da contribuição de todos. No futuro, nós precisamos nos fazer a pergunta onde nós devemos construir e como nós devemos construir. Isso são perguntas para a indústria da construção. Nós não podemos construir na costa, como nós fizemos até agora. Nós vimos que muitos desses eventos são em zonas perigosas. Então, temos que pensar onde estamos construindo e como nós estamos construindo. Nós precisamos de prédios de um código de construção mais resiliente. Nós temos que pensar, enquanto sociedade, precisamos pensar sobre isso. A nossa indústria precisa mensurar o risco. Nós podemos ajudar, então, a identificar essas zonas de risco. E como empresas de seguros, nós também precisamos fazer a nossa própria gestão de risco e ter consciência do risco que estamos correndo, porque a frequência e a severidade do risco está aumentando. Então, esse é um arcabouço bastante complexo. Então, nós estamos atualmente no GFIA tentando fazer declarações para ser ouvido no mundo todo com as federações do Brasil, na Bélgica, na Coreia. Nós estamos tentando passar a mesma mensagem, que seja uma mensagem comum, que chegue a formadores de políticas, a agências regulatórias, porque nós precisamos que essa mensagem-chave chegue a todos os lugares do mundo, porque nós temos um papel-chave a desempenhar, mas não somos os únicos. Nós precisamos do impacto do todo. Mas é uma questão da sociedade. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito importante. Nós precisamos ter consciência de que não podemos deixar as pessoas para trás. Nós precisamos nos manter como uma sociedade coerente, coesa. Nós não podemos dizer que esses aqui são os mocinhos e esses aqui são os bandidos. Ou dizer que o clima vai ser uma questão de luxo, que as pessoas que puderem vão pagar pelo conforto e outras pessoas não vão. Isso é uma questão social muito importante. Nós temos que pensar a respeito de algumas partes disso. Obrigada, Cristian. Sem dúvida, não deixar ninguém para trás. Esse é um lema da ONU, da Agenda 2030. Sérgio, por favor, estão chegando algumas perguntas. Vocês me desculpem o público, porque a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas. Mas, Sérgio, estão chegando perguntas aqui, você como especialista nessa área de clima, né? Crise e oportunidade, né? A gente viu aí o setor financeiro se engajando cada vez mais, o Brasil como um todo, quer dizer, Sérgio, a gente corre um risco sério realmente de perder esse trem, né, da transição para a economia de baixo carbono, da importância da floresta em pé, da importância do Brasil como protagonista nesse processo, né? Queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre essa oportunidade que o Brasil tem de fazer a coisa Obrigado, certa. Sônia. Agradeço também ao professor Christian tudo que aprendia enquanto ele falava. O Brasil é uma situação muito singular. Nós somos talvez o único país do mundo em que
caso a civilização humana efetivamente caminhe para a transição para o baixo carbono, eu vou repetir, isso é imperativo, o custo de não fazê-lo é gigantescamente maior do que o custo de fazê-lo, mas se a humanidade, se a civilização, Green New Deal da União Europeia, Biden, as preocupações do sistema financeiro, que beiram o pânico sobre certos aspectos, a consciência crescente dos cidadãos e dos eleitores, se nós conseguirmos botar o trem efetivamente em movimento, Glasgow é a COP que inicia, terminou a negociação, vamos para a implementação. Caso a gente consiga, o Brasil é o único país do mundo onde isso é muito mais oportunidade do que custo. Por razões de um presente de Deus é brasileiro, como sabemos, ou da geografia, ou da história natural. Vou materializar isso. Nós já ficamos para trás de alguns países, mas aqui é o país onde, ao menor custo, é possível ter uma matriz energética 100% renovável. Mais barato a fazer. 2. Nossa infraestrutura é custo Brasil na veia, é muito ruim, muito improdutiva, afeta a nossa competitividade, nós temos que renová-la. Vamos fazê-la a baixo carbono. Isso, em comparação aos outros países, é uma situação muito diferente. Eles terão que depreciar com enorme rapidez uma infraestrutura nova e moderna, mais fóssil, intensiva em carbono. Nós podemos renovar concessões, privatização, investimento público, mix inteligente de tudo isso, renovar nossos portos, aeroportos, transporte interno de cargas, toda a infraestrutura. Vamos ter que fazer de qualquer maneira. Então, é uma situação completamente diferente, não tem essa chance de ter. Agora, o custo de errar é muito grave. Se por um milagre a gente renovasse toda a nossa infraestrutura, agora, em 1 ano e meio, para tê-la novinha, hipercompetitiva, mais intensiva em carbono, não a baixo carbono, em 10 anos ela é custo Brasil na veia, ela é tão velha, ultrapassada e indesejável como é hoje. Então isso é crucial para o país. 1, matriz energética, 2, infraestrutura. 3, primeiro país do mundo a encontrar formas de desenvolvimento sustentável para uma floresta. Vale para outros biomas, mas especialmente para a Amazônia, através da bioeconomia. A biologia sintética é um dos vetores da 4ª Revolução Industrial. No Brasil, a gente ainda fala em engenharia genética, gente. É tão relevante quanto os algoritmos de inteligência artificial ou as impressoras 3D. E nós podemos ser os campeões do mundo de biomassa. Eólica e solar nós utilizaremos demais, mas nós não fabricaremos. Fabricaremos alguns componentes e importaremos a maioria. Biomassa, não. Biomassa nós podemos ofertar ao mundo com a tecnologia já existente e uma infraestrutura adequada, alimentos a baixo carbono, biocombustíveis e materiais a baixo carbono. É uma oportunidade extraordinária. E falava da floresta, a biologia sintética, a matéria-prima dela são fungos, eu dei um pulo aqui, né? São fungos, são moléculas, são enzimas, são micróbios, que os nossos biomas, é a maior biodiversidade do mundo, estamos aqui numa situação privilegiada, caso façamos os investimentos necessários em ciência, pesquisa e transformemos o campo da biotecnologia, meu amigo Paulo, décadas falando nisso, né, Paulo? Num vetor de desenvolvimento para o Brasil. Se isso acontecer, a nossa inserção na macroeconomia global muda radicalmente e torna-se muito mais competitiva. Por conseguinte, o reflexo interno também é uma produtividade muito maior. O Brasil, finalizando, essa é só uma opinião de um economista, e sabemos o quanto erramos, né, no Brasil sempre. O Brasil não corre o risco de ir para a armadilha da renda média, na minha opinião. Ele já está nela.
Em outras palavras, país que deixa de ser pobre, mas nunca se torna desenvolvido. Em outras palavras, a vaca não vai para o brejo, ela está no brejo. Mas é perfeitamente possível tirá-la do brejo. Nós sabemos o caminho para isso. É educação, conhecimento, valorizar o conhecimento. Porém, isso leva tempo. Eu não diria uma geração, mas até impactar na produtividade do trabalho leva algum tempo. E aí Deus nos deu essa ponte, nos deu esse atalho. A transição para o baixo carbono que o mundo tem que fazer, para o Brasil é uma oportunidade maravilhosa de aumento de bem-estar da sua população, de geração de rendas e empregos e de inserção competitiva na economia global. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada. Carmona, algumas perguntas chegando aqui também, voltadas para seguros. Queria, por favor, te ouvir. Como que o setor de seguros brasileiro vem preparando para essa agenda de mensuração dos riscos climáticos na sua carteira? Como é que tem sido isso, esse risco de transição? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa atuação, por favor, do setor. Obrigado, Sônia. Eu estou na Sul América. A Sul América atua especificamente em vida e saúde e também, obviamente, com a questão de investimentos, gestão de ativos. Mas dá para trazer um pouco da visão também mais ampla aí das outras linhas. Eu acho que o setor ele vem procurando entender a sua capacidade de mensurar este risco, e as seguradoras são detentoras de muitos dados, não dá para dizer que elas já têm todos os dados necessários para essa mensuração, quando a gente fala do risco das mudanças climáticas, mas como o Sérgio trouxe aqui, as oportunidades são muito grandes, né? Então, eu acho que o setor segurador ele precisa olhar bastante também para as oportunidades. Existem oportunidades de você conseguir criar novos produtos de seguros que vão garantir aí o desenvolvimento dessas novas tecnologias, né? Toda a questão de infraestrutura sustentável, toda a questão aí de performance das energias renováveis, quer dizer, então tem uma série aí de inovações que precisam também estar protegidas por seguros, né? Então eu acho que tem um potencial muito grande de oportunidades que vem com a mudança do clima para as seguradoras no Brasil, nas suas diferentes linhas de atuação. É lógico que quando eu vou para uma seguradora de vida e saúde, como é a Sul América, a gente, obviamente, do ponto de vista de investidor, já trabalha olhando os nossos portfólios de investimento e fazendo exercícios com relação a como ele está alinhado com os desafios aí do Acordo de Paris, e com isso olhando as nossas estratégias, o nosso apetite a risco e tudo mais. E quando eu olho para a vida e saúde, os impactos também acabam ganhando um peso com relação ao risco, né? A gente sabe que muitos impactos relacionados à mudança do clima vão trazer a necessidade da gente entender melhor esse risco. Obviamente que é mais simples entender os impactos relacionados a eventuais ferimentos ou mortes que as pessoas podem ter nos eventos extremos, mas a gente também tem questões relacionadas a doenças respiratórias, alergias, as ondas de calor, a doenças infecciosas aí com novos vetores que a mudança do clima pode trazer, a segurança alimentar, a questão de saúde emocional que tudo isso traz, e até doenças aí cardiovasculares, tudo isso de alguma forma se relaciona, mas é um grande desafio medir isso, né? Medir na operação de uma seguradora de saúde e de vida, você conseguir trazer isso para a lógica de subscrição, né? Então, acho que isso é um desafio que a gente ainda precisa enfrentar de frente e ter cada vez mais capacidade de entender esse risco e trazer esse risco e a sua mitigação, obviamente. Então, uma seguradora como a nossa, que também
tem um peso no mercado, tem toda uma esfera de influência na sua cadeia de valor, nos seus pares, na sociedade que ela atua, ela também, e a gente faz isso, a gente procura levar as discussões, né? Usar a nossa representatividade, a nossa posição institucional, a nossa participação ativa em compromissos, em comissões, em conselhos, em uma série de iniciativas que existem, para poder trazer mais convergência no enfrentamento desses desafios, tanto do ponto de vista de risco, quanto do ponto de vista de oportunidades. E tem várias referências que estão sendo aí formadas, manuais de integração ASG na subscrição em riscos de propriedades, coisas que já foram lançadas e estão sendo adaptadas também para a realidade brasileira, que as seguradoras podem acessar, e a participação, obviamente, aí, em iniciativas que ajudam, através de parcerias, através de troca de experiências, que ajudam a acelerar esse processo. Sem dúvida. Obrigada, Tomás. Olha, muitas perguntas chegando. Eu não imaginava outro resultado. Claro, com esses especialistas todos, falas tão brilhantes, não sei nem se a gente vai dar conta, mas já vou tomar uma aqui. Paulo, chegou uma pergunta lembrando que você acompanhou, observador privilegiado, né? Acompanhou Estocolmo, Rio 92, só os principais que eu estou citando, fora os intermediários aí, né? Rio mais 20, e agora, como você lembrou, Rio mais 30, com o bicentenário da independência, com tudo isso junto, nesse caldeirão. E a pergunta fala o seguinte, quer dizer, não só sobre oportunidades para frente, mas de oportunidades perdidas. Então, como observador privilegiado, que cenário que você faz? O que é possível fazer? Setor público, setor privado, nessas parcerias? Por favor, Paulo. Primeiro, Sônia, tem que te dizer que eu não vi nascer o Estocolmo. Né? Não viu nascer, mas acompanhou a trajetória. Não é defensiva. A minha colocação não é defensiva, não. O que eu queria colocar para você é o seguinte. Eu, quando cheguei para a primeira eleição na Associação Comercial, na presidência, em 89, eu perguntei a mim mesmo quais são as minhas prioridades. Né? Aí eu disse assim, o que vai acontecer no mundo que o Brasil vai participar? E o Baiano Soares, que era naquela época o secretário executivo geral do Ministério das Relações Exteriores, me mandou uma lista longa, grande, de eventos que iriam ocorrer. E havia um evento da United Nations Conference for Environmental Development em 92. Eu digo, caramba, é o final do meu mandato, deixa eu olhar isso com carinho. Mas onde é que vai ser? Eles disseram para mim, quem vai decidir não é o presidente de agora, vai ser o futuro presidente, e a cidade fica por conta dele. Bom, o Collor foi eleito, e a primeira coisa que eu fiz como presidente da Associação Comercial foi me mobilizar. O Sérgio deve lembrar disso, em que é a ocasião, inclusive, que a gente tinha que fazer coisas para acontecer no Rio. O Rio estava debaixo de uma enorme pressão. A gente tinha problemas de todas as ordens, parecido com o que nós temos hoje. Assim, a gente não consegue sair um pouco disso. Então, essa operação toda me levou a não só levar um Brizola e Marcelo Alencar comigo numa ação, a gente trouxe a reunião para o Rio de Janeiro. E aí eu acho que reside o lugar da mudança que você falou, ou seja, é interessantíssimo isso, porque, na verdade, Estocolmo não foi uma reunião aberta. A primeira reunião aberta das Nações Unidas, na verdade, foi em 92. E foi muito interessante, porque o Maurice Strong, que era o secretário-geral da unidade das Nações Unidas que cuidaria do projeto, ele resolveu convidar todo mundo. O Collor me nomeou secretário executivo da reunião e eu descobri que era só governo. E o todo mundo era sociedade. Ou seja, tinham mais de 30 mil
pessoas tentando chegar no Rio de Janeiro, de vários lugares do mundo, inclusive do próprio país, e que não sabiam onde iam, porque não podiam entrar no Rio Centro. Ali era um lugar, um santuário para todos os mandatários que lá estavam. E aconteceu que a opção nossa foi sair do lugar e criar um lugar novo. E fomos para o Parque do Flamengo. Quem participou da Rio 92 estava lá, não foi no Rio Centro, foi no Parque do Flamengo. Eu encontro, inclusive, mandatários ou gente mandando no mundo hoje na área de meio ambiente que, como ainda jovem, vieram nas suas comitivas e eles não ficavam no Rio Centro, eles vinham para o Parque do Flamengo. O que eu vejo aí é que, na realidade, é a liga que se pode fazer entre o que é governo e o que é sociedade. E essa comunhão é que pode fazer o processo da mudança. Se não houver consciência do papel dessa sociedade, se ela deixar a coisa se alongar, por exemplo, o que pode fazer a indústria de seguros sobre isso? O que pode fazer a indústria de construção sobre isso? O que pode... Todo esse aspecto de ação traz para a gente um quadro que tem referência ao ensino, ao conhecimento, aos valores novos que estão sendo colocados à mesa. Então, eu diria a você que até o nome, a influência é importante da sociedade, porque ela chamava-se Eco 92, como sendo um resumo, ninguém falava um nome completo, grande. Então, a Eco 92 foi traduzida pelo momento aquele momento da ação da sociedade em outra linguagem, é Rio 92. E ficou assim, a tal ponto que, quando ocorreu a reunião, já não era mais Marcelo Alencar, era o César Maia. E eu consegui tirar dele um decreto criando o que a gente chamou de Rio 90 e sempre. Ou seja, nós estamos destinando a cidade, o Estado, o país a ser um lugar onde realmente se processasse o melhor dos pensamentos nessa região, fazendo com que a gente tivesse condições de influenciar, organizar, trazer as gerações futuras dentro de um compromisso a uma ação que é aquela que tinha sido colocada em Estocolmo. O mesmo vai ocorrer agora. Nós estamos trabalhando com Estocolmo 50, ao mesmo tempo que a Rio mais 30, numa combinação que tem sido até agora bastante interessante. Obrigada, obrigada. Obrigada a todos vocês que participaram aqui do nosso diálogo. Continuem conectados, a Conseguro vai ter ainda aí uma série de lives e de programação. Fiquem conectados que tem tema para todo mundo. Até a próxima!